Olá, bem-vindos a uma aula de Química. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre problemas de solubilidade. Esses são problemas extremamente importantes que aparecem toda hora aí nas provas e a gente vai tentar ver uma forma bem simples de resolvê-lo. Então, a questão que ele pede é o seguinte: o gráfico abaixo representa a solubilidade do soluto em 100 ml de solvente em função da temperatura. Encontre a massa de soluto que deve ser adicionada na solução para torná-la saturada. Uau! Então a gente tem aqui soluto, 20 gramas, 80 gramas, a 30 graus a gente consegue dissolver 20 gramas, a 70 graus a gente consegue dissolver 80 gramas. Então, essa função da solubilidade com a temperatura, isso é muito claro. Se você aumenta, por exemplo, a temperatura de uma xícara de chá, você consegue colocar mais açúcar lá. E quando ela esfria, tem uma decomposição desse açúcar, quando está uma deposição do açúcar num fundo da xícara. Isso é bem interessante da gente pensar, acontece na nossa vida cotidiana. Como que a gente resolve problemas como esse? A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho, é fazer uma tabelinha que a gente coloca aqui, no caso θ para temperatura, em que a gente tem 30 graus e 70 graus, tá? Outro dado importante é que a gente tem também o soluto, tá? O que é soluto, Mário? Soluto é o material que a gente vai então dissolver na nossa solução, tá? E a gente tem então 20 gramas. Para 30 graus, a gente tem 20 gramas e tem 80 gramas. Tá? Estou transformando aquele gráfico numa tabelinha, por quê? Porque a gente vai trabalhar com regra de 3. Na química, a gente quase sempre trabalha com a regra de 3. E ele diz que a gente tem 100 gramas de solvente. Tá? Esses dois dados são para solvente, ou 100 ml de solvente. Tá? Então a gente tem aqui solvente e o solvente, no caso, é 100. E isso nos dá a primeira coisa importante para a gente resolver probleminhas como esse, que a gente coloca também aqui do lado, é a soma do soluto mais solvente. Soluto mais solvente dá o quê? Soluto mais solvente dá muito bem, solução. Você já sabia isso, tá? A solução, tá? Solução que é então essa soma que a gente vai ter aqui, então 120 e aqui 180, que a gente justamente vai poder fazer agora, resolver qualquer problema de regra de 3 envolvendo processos de solubilidade. A gente vai resolver hoje um probleminha bastante simples, bem fácil para a gente tomar ciência da matéria e voltar toda hora. Então o probleminha é: em 290 ml de solução a 70 graus Celsius, com 130 gramas de soluto dissolvidos. Vamos pensar um pouquinho. Ele deu pra gente solução, deu a temperatura e deu 130 gramas de soluto. Como que a gente resolve um probleminha como esse, Mário? Primeira coisa é saber que a gente vai usar aqui, o 70 graus. A gente vai estar usando essa proporção. E ele deu, o que ele deu? Sempre é importante pegar uma questão e perguntar o que ele deu. Ele deu 290 ml de solução. Então vamos fazer essa regra de 3? É muito fácil. Então a regra de 3, o que ele está pedindo? Qual que é o X? O que ele quer? Aqui, encontre a massa do soluto. Então ele quer a massa do soluto. Então eu vou colocar soluto embaixo do soluto. Então X para 70 graus Celsius, embaixo eu vou ter o quê? Embaixo eu vou ter 80. Então X, 80. 80 tá para quanto de solvente? 80 tá para 100 de solvente. E ele justamente deu pra gente 290 de solução. Então a gente tem aqui 290 de solução. Então a gente tem nessa proporção 80 tá para 100, assim como X tá
para 290. Bom, aí é só a gente resolver. É bem simples, a gente corta aqui 0 com 0, 0 com 0 e a gente multiplica então cruzado. A gente vai encontrar que esse x, que é justamente o soluto, não o soluto que ele deu, mas o soluto que deveria ter sido, que justamente vai dar, vamos fazer nossa continha, 8 vezes 29 vai dar 132. Só que o que ele está perguntando? Ele está perguntando justamente a massa de soluto que deve ser adicionada da solução para torná-la saturada, tá? Então, esse x que a gente encontrou aqui seria se a proporção tivesse correta. Mas, no caso, 132, se a gente tem 130 gramas de soluto, a resposta, então, para o problema é 2. Ou seja, a gente tem 2 gramas a mais de soluto nessa solução. Então, uma solução super saturada. Bom, essa é uma primeira tentativa de fazer um registro e uma reflexão sobre a química em soluções. Esse é um tema que a gente vai estar resolvendo outras tantas questões e eu espero que você possa aproveitar. Até a próxima.